A paz do Senhor, igreja. Eu perguntei aqui para ele, continua, pastor? Continua pregando. Glória a Deus, estamos felizes nesta noite. Como já foi falado aqui, o nosso Deus está neste lugar, aleluia. Nós não realizamos milagres nem proeza, mas no nome do Senhor, nós temos a esperança que o milagre acontece, amém? Eu quero agradecer ao Senhor nesta noite, por esta tão bela e rica oportunidade que Ele está nos concedendo. Aos nossos pastores, pastor Simval, Júlio de Souza, pastora Rosália Sante e ao nosso querido pastor Marcelo Mantovani, gente. Esse homem de Deus, este grande homem de Deus, quando eu vejo meu celular apitar, que eu vejo que é ele, eu já começo a tremer nas bases. Eu falo, Jesus, aí vem coisa, aleluia. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Eu sempre falo aqui quando eu vou ministrar. Houve um período em março, agora completou 2 anos, que eu estava sentado na minha sala, passando por um momento que, assim, parece que a esperança estava querendo desvair, sumir da minha vida. E naquele momento falava assim, Senhor, usa alguém, falar para mim, Senhor, já li a Tua palavra, já orei. E nesse dia, gente, quem tocou no meu celular? Pastor Marcelo. E eu falei, Senhor, é Tu nesse negócio. E ele perguntou como estava a minha agenda. Ele sempre pergunta. E eu falo, pastor, minha agenda está sempre aberta, as folhas estão sempre limpas, eis-me aqui. E eu estava, gente, ali naquele momento de tribulação, sabe, pastores? Naquele momento de angústia, esperando um diagnóstico. Um diagnóstico que para os médicos já estava decretado na minha vida. E eu já tinha feito uma biópsia da mama. E eu estava esperando aquele resultado, eu estava muito atribulada. Foi quando ele ligou. E eu ainda esperando aquele resultado, ele falou, você aceita? Eu aceito, pastor. Então naquele momento eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ao ver a atitude que nós tomamos no momento que estamos na tribulação ou na angústia, ele se compadece de nós, irmã Adriana. Ele olha para nós e diz, eu estou vendo a tua fé, aleluia. E eu falei, vou, pastor. E naquela mesma semana eu recebi o resultado. E para a honra e glória do nome do Senhor, estava tudo ok. E daquele momento em diante eu falei, Senhor, eu nunca parei, eu nunca me calei. Não vai ser agora que eu vou parar e nem vou me calar, aleluia. E eis-me aqui nesta noite, aleluia, para dizer para você que o Deus da esperança está neste lugar. Nós servimos um Deus vivo, Deus de esperança. Então se você entrou por dentro dessas portas sem esperança, eu quero te dizer, o Deus da esperança está aqui. E Ele vai te trazer esperança nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos 15, que é o tema dessa mensagem, aleluia. Glória a Deus, Romanos 15, versículo 13. Glória a Deus. O pastor Josimar, ele me ajudou aqui com um rascunhozinho no celular, mas eu falei, meu filho, eu sou das antigas, eu vou levar minha cópia escrita à mão mesmo. Aleluia, porque vai que dá um negócio aqui, vai que dá um branco aqui, então vamos na escrita mesmo, aleluia. Glória a Deus. Romanos 5 e 13. Todos encontraram, gente? E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria, paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos frisar, na fé que vocês têm. Na fé que vocês têm. É a nossa fé que produz a esperança para vivermos em um mundo desse que nós estamos vivendo. Esse tema bem propício, pastor, para os dias atuais que nós estamos vivendo, principalmente aqui no nosso Brasil. Muitos têm colocado a esperança no homem, muitos têm colocado a esperança nos governos, muitos têm colocado a esperança no que vai acontecer amanhã. Pois eu te digo, coloque a tua esperança hoje, creia que o teu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar a teu favor, aleluia.
ai de nós se confiarmos somente nessa terra. A palavra diz que seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança está no Senhor Jesus. E Paulo, a transmitir essa mensagem, esse texto é riquíssimo, muito importante para nós crermos que o Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente e no hoje, e é o Deus que vai operar no teu futuro, amém? Aleluia, o nosso presente e o nosso futuro está na mão do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E quando o apóstolo fala e frisa muitas vezes, a esperança é uma das 3 maiores virtudes. As outras 2 comparadas à esperança, sabe qual é? A fé e o amor. 1 Coríntios 13 diz, a fé, a esperança e o amor. Porém o maior de todos é o amor. A esperança está no meio. Os 3 andam juntos. É dom de Deus, é virtude de Deus. Então se você fala que tem esperança, mas você não tem fé e não tem amor, você não tem nada. Se você fala que tem amor, mas não tem esperança nem fé, você não tem nada. Se você fala que tem fé, mas não tem esperança, a tua fé é morta. E hoje Deus te convida a trazer à tona a esperança da salvação que tem dentro de você. Aleluia. E Paulo enfatiza isso com prioridade, que permaneçam a fé, a esperança e o amor, que não venha morrer dentro de nós. Aleluia. A esperança não é produzida por nós, a esperança é dom de Deus, amém? A esperança não é produzida por nós, é dom de Deus, não é otimismo, não é um sentimento humano, aleluia, de que tudo vai dar certo. Às vezes nós achamos que otimismo é esperança. Ai, vai dar tudo certo. Vai, gente, vai dar tudo certo sim. Nós vamos crer que vai dar tudo certo. Tem um louvor muito antigo que a gente canta, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar sim, mas não pelo otimismo, mas pela esperança e a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança, ela precisa ser aperfeiçoada e fortalecida. Temos que confiar em Deus e podemos esperar, aleluia, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos aperfeiçoar. É dom dEle e é dado gratuitamente para todos nós. Aí você pergunta, mas como é que eu posso ter esperança no mundo que a gente está vivendo? É tantos problemas, né? A gente tem um ditado que fala, a gente mata um leão hoje e guarda outro para amanhã. Ultimamente a gente está matando 2 hoje, 2 amanhã e por aí vai. Porque as lutas são constantes, as tribulações são constantes, as lutas vêm, as adversidades vêm. Mas nós precisamos guardar essa esperança no Senhor e crer que o que fez a promessa, Ele é fiel. Eu não sei em quem você tem colocado a tua esperança. Eu não sei se tu está esperando pelo homem. Eu não sei se tu está esperando pelo teu esposo ou pela tua esposa. Eu não sei se você está esperando pelos nossos pastores. Eu não sei se você está esperando primavera chegar para você poder ter esperança. Porque a esperança começa hoje dentro de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. E aí você fala, irmã Tânia, mas como eu posso adquirir essa esperança? Leia a palavra de Deus. É através da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em você, igreja. O Espírito Santo se move em você, aleluia. É Ele que traz a esperança. Quando nós vamos ler sobre esperança, nós vamos ver os apóstolos, os homens de Deus que passaram por tantas tribulações, mas perseveraram na esperança e crendo no poder de Deus. Nós vemos Paulo, meu Deus, leia o livro de Atos, nós vemos Paulo com uma esperança tão forte, Deus, sendo perseguido. Eu falo para o meu esposo, amor, acho que Paulo foi o apóstolo que mais foi preso, e mais foi assaltado, e mais foi perseguido, quando ele reconheceu Jesus Cristo na vida dele. A nossa vida
Não é uma vida fácil, não. A nossa vida é de tribulação, é de lutas, é de dor muitas das vezes, é de desespero. Eu falava esse dia para um grupo de irmãs, a gente não tem paz, a gente não pode cochilar mais não, a gente tem que orar 24 horas por dia, porque se a gente cochilar o inimigo entra. Então nós temos que perseverar na oração, no poder de Deus para nossas vidas, porque somente assim nós vamos vencer. Esses homens venceram. E quando nós estamos em tribulação, nós não perdemos a força de orar, de ler a palavra. Qual é a esperança que você está trazendo para outras pessoas? Quando ela olha para você e pergunta, qual é a esperança que você pode me dar, que de alguma coisa vai melhorar? Esses dias eu entrei na rede social e eu vi algo lá e eu fui ter fiz a minha postagem lá. E na minha postagem eu falava assim, olha, a esperança, eu já estava estudando sobre esperança, né? Eu botei, olha, a esperança para o Brasil está em Deus. E eu botei mais algumas coisas. No outro dia eu abri o meu Instagram, gente. Tinha mais de 800 comentários na minha postagem. Eu falei, eita, amor, tô ficando famosa. Gente, é muita gente comentando. Uns falavam amém, outros é isso mesmo. E nesses comentários, uma mulher que eu não conheço, não sei nem de onde é, foi o único comentário que eu respondi. Ela falou assim, Tânia, como é que nós podemos ter esperança em alguma coisa? Aí, pastor, eu entrei de sola. Aí eu fiz outro resumo do que eu já tinha falado. Eu falei, a esperança para o Brasil está nas mãos do grande eu sou, aleluia. A esperança do Brasil está nas mãos do Senhor. Muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos proezas do nome do nosso Deus. Aleluia. E eu respondi para aquela mulher com ousadia. É esta ousadia que Deus quer na nossa vida. De repente alguém procura em você e pergunta qual é a razão de você estar passando por luta, por provações, pelo luto, mas você está bem, você está de pé. Aí você vai falar assim, a minha esperança é a volta de Jesus Cristo. A minha esperança não está no que eu estou vendo hoje, nem no que eu possa ver amanhã, mas a minha esperança está numa vida eterna com Deus. Se nós perdemos essa esperança, nós perdemos tudo. Aleluia. Quando Paulo desmascarou uma jovem adivinhadora em uma cidade que dava muito lucro para aquela cidade, porque ela adivinhava tudo que ia acontecer, e através da vida dela, aquela cidade, aqueles homens enriquecendo através dela. E quando Paulo chega nessa cidade, esta menina começa por dias andando atrás dele. Eis que esse aí é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele percebeu que não era Deus na boca daquela menina, e ele virou e falou, eu te repreendo, Satanás, sai da vida dela agora. E sabe o que aconteceu? A esperança do ganho e do lucro que vinha através daquela menina possuída por Satanás acabou. E depois disso ele foi mais perseguido ainda. E quando não pensava que estava tudo, ele tenta escapar e nada, ele vai preso. E ele vai preso, condenam ele, colocam ele dentro de um navio que ia para a Itália, com 267 homens nesta embarcação, e ali está Paulo como prisioneiro. E sabe o que acontece? Nesta embarcação houve uma grande turbulência, aquele barco começou a pique, e aqueles homens perdeu, a esperança saiu deles. Gente, quem não perde a esperança diante de um navio naufragando, né? Quem não perde a esperança? Eu já ia morrer antes, porque eu não sei nadar, eu acho que eu ia ficar muito desesperada. Mas não, Paulo era o único naquele navio. Eu lendo isso, eu falei, Senhor, será que Paulo era o único que tinha esperança que aquela embarcação não ia a pique porque ele estava ali dentro? Ei, Deus fala para nós nesta noite, aonde você está não vai afundar, aonde você está, o lugar que você está não vai perecer, aleluia. O lugar que você está, você vai trazer vida e não
navio afundou mesmo. E dentro dessa tripulação, junto com Paulo, outros prisioneiros. Mas Paulo trouxe a esperança. Traga a esperança no teu trabalho. Traga a esperança dentro do teu lar. Traga a esperança por onde você passar. A pessoa chega para você e fala assim: tá tudo ruim, acabou para nós. Aí você fala: é verdade. Que é verdade o quê? Para nós não acabou nada, aleluia. Porque o nosso Redentor vive e por fim ele vai se levantar. E ele está preparando uma igreja para ser arrebatada. Aleluia. Então traga a esperança para este mundo perdido. Aleluia. Fale a tempo e fora de tempo, porque é essa esperança que nós temos, aleluia, a esperança da vida eterna com Deus, aleluia. Romanos 5, do 1 ao 5, nós também vamos ver uma sequência de virtudes, aleluia, uma sequência de virtudes em Romanos 5, de 1 a 5, aleluia. Eu vou ler do 3 em diante para a gente ganhar tempo. E não somente nisto, mas também do 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você está se gloriando em quê? No teu otimismo, no dinheiro do teu bolso, no que possa ou no que você pode fazer? Ou você está se gloriando na esperança que vem do nosso Deus? Aleluia. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos na tribulação, pastor Simval. Como assim? Gente, sabe por quê? Olha, nos gloriamos também na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quem não passa por tribulação não vai ter paciência em nenhuma experiência. A paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança. Quer ter experiência com Deus? Quer ter esperança com Deus? Vai passar por tribulação, sim. O salmista diz: no mundo tereis vida boa. É isso? Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também vão vencer. Essa é a nossa esperança, aleluia. Glória a Deus. E quando nós temos essa esperança, esse texto nos leva a um nível mais profundo com Deus. Não é otimismo, não é passageiro, não nos decepciona. É uma certeza que vem do amor de Deus e que transborda em nossos corações e nos dá a certeza que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós, aleluia. E se Ele habita em nós, nós vamos passar e vamos vencer, aleluia. A esperança é o auge da maturidade cristã. Amém? Amém? Se você tem esperança, você já atingiu o auge da maturidade cristã. E se você ainda não conseguiu adquirir essa esperança, eu te convido hoje. Hoje é o dia de você falar: Senhor, brota dentro de mim essa esperança que eu não estou tendo. Senhor, eu não estou tendo mais esperança em nada. Senhor, eu não estou crendo mais em nada. Gente, nós estamos acostumados com as coisas fáceis acontecendo. Nós não estamos preparados para passar pela tribulação. E olha que a tribulação ela vai vir sobre a terra. E eu não estou falando de governos nem poderes. Eu estou falando da tribulação, que antes que Cristo venha buscar a sua igreja, nós estamos ainda vivendo dias bons, dias difíceis, mas bons. Então se apegue na esperança de Jesus Cristo na tua vida. É hoje, é agora. E fala assim: Espírito Santo, habita dentro de mim e me traga essa esperança. Aleluia. Muitas das vezes nós pegamos o Espírito Santo e colocamos ele de lado. Aleluia.
Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, amém? Mas existe o Espírito Santo que é nos dado através dos dons, e esse eu e você que temos que correr atrás para ter ele, aleluia. É o recebimento do Espírito Santo da nossa vida. É Ele que nos vai trazer a esperança que nós precisamos. Aí você fala assim, mas irmã Tânia, o diagnóstico já era. O diagnóstico é para a morte. Mas Deus te fala nesta noite, há esperança ainda para que a árvore arrancada na raiz, ao cheiro das águas, ela brotará. Aleluia. Nós estamos numa sequidão aqui em Brasília, né? Mais de 100 dias sem chover. Hoje eu vi até uma garoazinha, mas passou rápido. E nós, quando a gente vem para a igreja, a gente passa num lugar com muitas árvores. E eu observo muito. E mesmo na sequidão, gente, tem árvore seca, mas tem árvores verdinha. Você é árvore seca ou você é árvore verdinha? Hein? Aleluia. Aonde está a sua esperança? Aleluia. Perdeu a esperança? Não, ao cheiro das águas você vai brotar e você vai reviver. Através da palavra de Deus, da oração, do jejum constante, você vai vencer. O negócio que nós estamos acostumados a orar, a buscar, a jejuar somente no momento da tribulação. Aí depois nós damos aquela relaxada boa, aí vem outra lambada, aí nós começamos de novo. Mas a Bíblia manda a gente ter consistência. Aleluia. É constante, orar e sem cessar. Aleluia. Então se há esperança para essas árvores, há esperança para você. A não ser que você esteja plantado em cima da areia. Porque o crente, ele cresce primeiro para baixo. Ele tem a raiz. Sabe por que essas árvores ainda estão verdes? Porque as raízes delas estão embaixo. Aleluia. E as águas, os rios, os mananciais aqui de baixo é que as alimentam. E sabe quem nos alimentam? Hoje o Espírito Santo de Deus, que é nos dado de graça e que nós estamos deixando de lado, porque nós achamos que isso foi coisa do passado. Nós achamos que isso foi para a Assembleia de Deus antiga. Não foi não, é nos dado de graça. De graça nós recebemos, de graça nós damos para aqueles que necessitam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse texto nos convida que todos nós sejamos cheios de alegria, de paz, de confiança, porque Deus é a nossa fonte de esperança. Gente, o que nós temos visto de pessoas sem paz, pessoas que não têm mais paz, não têm paz para nada. E muitos estão até dentro da igreja, mas não tem mais paz, não tem mais gozo, não tem mais alegria, não tem mais amor, não tem mais perseverança no Senhor nem nas promessas dele, porque nós estamos acostumados com isso, ó, iFood, ou drive-thru, que eu não sei falar inglês, mas deve ser isso. Nós estamos acostumados com miojo de micro-ondas, 2 minutos está pronto, não é verdade? Nós estamos acostumados com o imediato, nós não queremos aguardar não, nós não queremos esperar não, aleluia. Abraão, eu acho que foi o homem que mais perseverou e confiou no Senhor. Abraão, quando foi chamado, em Gênesis 12, que Deus fala para ele, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Será que se hoje Deus falasse isso com a gente, eu falo para o pastor, pastor, vou ter que orar muito, porque sair por aí sem rumo não faz parte do meu, não sou aventureira não. Mas Abraão creu contra uma esperança, com 75 anos, gente, com 75 anos, pensa, sair da onde você está acomodado, com tudo bonitinho, e ir para um lugar que você nem sabe, mas ele creu, ele foi, aleluia, e Deus continuava a falar com ele, aleluia, através de sonhos, através da palavra, e um dia o Senhor aparece para Abraão e fala, Abraão, olha para o céu, se tu podes, conta quantas estrelas você está vendo. Você já conseguiu contar estrelas?
Eu, quando era pequena, eu deitava em cima de uma caixa d'água no Rio de Janeiro. Eu olhava para cima e começava a contar estrela. E as pessoas não contam, não, que vai dar verruga. E eu gostava de contar. Mas quem pode contar as estrelas? E Deus falou assim: Abraão, olha, tu pode contar? Claro que não, Senhor. Pois é, a sua descendência será muito maior do que as estrelas que você está vendo. E Abraão creu nessa esperança. Gente, mas vocês pensam que aconteceu assim, igual o miojo de micro-ondas? Foram 25 anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão, de Sara, aleluia. Quando Deus fala da descendência de Abraão, que Deus daria um filho, que a descendência dele seria muito grande, ele creu nessa esperança, ele se agarrou a ela. Mas os anos foi passando, gente. Abraão foi ficando velho, Sara foi ficando velha, né? E nada da promessa. Sara entra no circuito, dá H para o marido, Ismael é gerado, mas Abraão continuava aguardando a esperança da promessa que Deus fez. Deus fala para nós nessa noite: guarde a esperança da promessa que Ele tem te feito, porque no tempo certo vai se cumprir. Não espera ser imediato. Tem coisas que até acontecem imediatamente, que você fica até assustado, mas tem outras que demoram anos mesmo. 25 anos. Sara, o anjo aparece para Abraão e fala: Sara, por esses dias vai engravidar. Sara riu: já sou velha, não tenho nem mais o costume das mulheres. Abraão está adormecido, todos entendem, né? E como é que pode um negócio desse? Ei, para Deus não tem idade, para Deus não tem limite, para o agir de Deus não tem ano. O kairos de Deus não é o meu nem é o seu. Nós temos uma tabelinha de dias, de horas, de momento, mas o nosso Deus não, aleluia. E com 25 anos a promessa se cumpre, nasce Isaac. E aí eu meditando nisso, eu falei: Senhor, Isaac nasceu, glória a Deus. Pela idade de 13, talvez 14 anos, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero o teu filho como sacrifício. Como assim, gente? Meu Deus! Ele podia ter falado: não, Senhor, agora chega, 25 anos, já passei por toda coisa, não vou te dar meu filho, não. Não é assim que nós fazemos? Nós nos agarramos às coisas, e quando Deus pede o mínimo para nós, não, eu não vou dar, não. Imagina um filho, gente. Eu entreguei uma filha para o Senhor porque Ele me pediu, e eu tive que entregar. Senão, talvez hoje eu estaria com a filha deficiente numa cadeira de roda. Mas eu ouvi a voz do Senhor e falei: ah, Senhor, tu me deu, mas tu falou que não é minha, que é para me te devolver. Essa aqui é a Jennifer, Senhor, ela é tua. Leva, ela é tua. Mas não é fácil, não. Isaac já era um jovem, um rapazinho, um adolescente. E Abraão creu, gente, mais uma vez. Por que nós estamos perdendo a esperança nas pequenas coisas? E sai Abraão, e tudo dá a entender que ele não falou para Sara o que ele ia fazer. Ele saiu na calada da madrugada, ele preparou o jumento, ele preparou a lenha, o cutelo, tudo, e ele saiu a caminho de quase 2 ou 3 dias, aleluia, para levar o menino em sacrifício ao Senhor. Eu imagino, minhas irmãs, quando Sara acordou: cadê Abraão? Cadê o menino? E eu creio que algum servo deve ter falado para ela: olha, minha senhora, ele saiu bem cedinho com Isaac, umas coisas preparadas, o quê? E Sara deve ter ficado assim meio abolada, né? Imagine, quando esse homem chegar, eu acabo com ele. É um problema que ele levou meu filho, né? E quando no caminho Isaac pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo, mas onde está o cordeiro? O cordeiro era ele. Aleluia. E Abraão simplesmente falou: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Gente, que fé abundante. Que fé é esta? Que esperança é esta? Que você está levando um filho para morrer. Aleluia. E tu fala: meu filho, o cordeiro Deus vai prover. E Abraão fez tudo o que Deus mandou. Mas quando ele levantou a mão para imolar o seu filho, Deus brada do céu e fala: Abraão, eu estou vendo a tua fé, Abraão. Olha para trás. E quando ele olha, ele vê o cordeiro. E Deus diz para nós nesta noite: o cordeiro eu vou prover. Não perca a esperança. Aleluia. Que a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor. Aleluia. Abraão creu contra essa esperança e teve êxodo em toda a sua vida. E nós muitas
às vezes murmuramos, perdemos a nossa fé, a nossa esperança. Sabe por que nós ficamos esperando pelo hoje, pelo agora, pelo momento? Aleluia, glória a Deus. Essa esperança que vem de Deus é a fonte da alegria, da bondade, da fé, do amor, da paz, da bondade, da gratidão. E tudo isso tem que ser gerado dentro de nós todos os dias. Não deixe a esperança morrer dentro de você. Não permita que ela venha morrer, passe os anos que forem, os dias que forem, mas creia nessa esperança. A minha mãe orou 18 anos para o Senhor libertar um irmão meu que era alcoólatra. E minha mãe orou 18 anos. O Senhor já tinha libertado meu pai da bebida. Quando esse meu irmão completou 18 anos, ele foi conhecer o mundo. Fez igual o filho pródigo, foi conhecer o mundo. E ele virou um alcoólatra, daqueles de cair na sarjeta. Daqueles de que ter que ser pego para levar para casa. E a minha mãe saía durante a noite contra a nossa vontade, do nosso pai. Mas ela ia atrás do meu irmão. Ela trazia para casa, ela dava banho, ela cuidava. E isso, gente, foram 18 anos. E sabe o que a minha mãe ouvia das irmãs, de alguns irmãos? Irmã Creuza, para de orar, não tem mais jeito para a vida do João não, irmã Creuza. Não tem mais jeito não, olha os anos que você está orando. E ela falava assim, a minha esperança está no Senhor. Eu não gerei filho para a morte, eu gerei filhos para a vida. Aleluia. E minha mãe orou 18 anos. E o meu irmão ia para a igreja e voltava e fazia a gente passar vergonha nos cultos. E um dia ele foi na frente, e naquele dia o Senhor bradou do céu e escreveu: hoje é o dia que eu te tiro das garras de Satanás. E a minha mãe, que é uma baixinha de menor do que eu, que está hoje com 93 anos ainda adorando ao Senhor, ela falou assim: olha aí para quem falou que não tinha esperança. Hoje o meu irmão está com 70 anos servindo ao Senhor. É Ele que cuida da minha mãe, é Ele que prepara o alimento da minha mãe, é Ele que cuida dela, gente. Aleluia. Há esperança para nós, aleluia. Então não desista de orar, não desista de crer, aleluia. Não desista. Eu vou finalizar, aleluia. Vamos crer que Deus fez, Ele faz e Ele fará infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Colossenses 1:5 diz, fala que a nossa esperança não está reservada no céu. A nossa esperança está no céu. Gente, vamos tirar os olhos dessa terra. Vamos olhar para o céu, porque Jesus está voltando. E se Ele chegar e a gente estiver com nossos olhos fixados nessa terra, nós não vamos nem ouvir o som da trombeta tocar. Nós não vamos ouvir. E eu vou falar para vocês, eu tenho medo. Eu moro perto de um cemitério. Eu falo assim, filho, eu vou ficar atenta, porque quando eu começar a ouvir os barulhos, eu vou saber que os mortos em Cristo Jesus estão ressuscitando. E se eu ouvir isso, meu filho, eu estou perdida. Aí ele, filha, não faça isso. Gente, nós temos que estar preparados para ouvir o som da trombeta tocar. Essa esperança não pode sair nem da minha, nem da sua vida. Aleluia. Quanto mais soubermos o que Deus fez no passado, maior será a nossa confiança e a nossa esperança sobre o que Ele fará no nosso presente e no nosso futuro. Você pode dizer amém por isto? Quanto mais ouvir, quanto mais ler a palavra, quanto mais você souber o que Deus fez no passado com os homens, com as mulheres, o que Ele fazia, alguns relatos eu dei aqui, maior será a sua esperança para este futuro, aleluia. Quem conhece a palavra de Deus tem as suas atitudes renovadas. O Deus que operou no passado é o mesmo que opera no presente e no futuro. E agora eu convido você a se colocar sobre os seus pés, aleluia. Tito 2:13. Sabe o que diz? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo.
aleluia, a nossa esperança é o céu. Se você não respira o céu, se você só respira essa terra, eu sinto muito te dizer, você está equivocado. Temos que trabalhar, temos que conquistar, temos que estudar, precisamos disso, mas isso não é tudo, nem na minha nem na tua vida. Deus hoje traz esperança, aquela esperança que você que entrou por essas portas, de repente tenha falado: Senhor, eu não tenho mais essa esperança. Mesmo que você não tenha mais esperança no que possa acontecer, eu te convido nesta noite a ter esperança na volta de Jesus Cristo, aleluia. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Prepara-te, igreja, oceano da graça, para encontrar com o teu Deus, aleluia. Tem um louvor que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis veio nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Sabe por quê? Nós aguardamos